Luiz Sérgio Justino da Silva, Exatamente. graduado em gerontologia, com formação em enfermagem, Isso. especialização em neurociência clínica, Uhum. se especializando em neurogestão e comportamento. Exatamente. E hoje você trabalha como palestrante e consultor em instituições de longa permanência. É Isso, eu isso? realizo um trabalho que é dentro do espectro da gerontologia, né, onde eu faço esse trabalho de consultoria, onde basicamente é focado em capacitação de equipes de cuidado, e quando nós falamos de equipe de cuidado, a gente fala de uma forma bem genérica. Entenda-se aí que são cuidadores, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos e aí por vai. Então, ou seja, nós chamamos de equipe multi, né, equipe multidisciplinar. Então, Uhum. nós trabalhamos diretamente com a capacitação desse perfil de profissional dentro das instituições. Além de elaborar também projetos, né, tem vários projetos aí que eu tenho em andamento, né, alguns que já foram implantados, e eu tento dividir um pouquinho disso aí ainda com a parte de gestão, porque a minha jornada acadêmica começa na faculdade de administração, né, e ainda hoje eu atuo também como consultor também na área de gestão empresarial, né. Uhum. Tá, e aí, Luiz Sérgio, para a gente começar, eu e Marcela, a gente queria muito agradecer o fato de você ter aceitado o nosso convite. A gente talvez não seja tão entusiasta contra você, porque a gente já chegou aos 60, então o entusiasmo é menor do que o seu, né? Mas, enfim, você chamou a atenção do nosso perfil justamente pelo seu trabalho e por esse entusiasmo todo, né? E aí, é, Inclusive, no tema, a gente queria até saber, porque você até sugeriu, vamos falar sobre se envelhecer é perder ou se reinventar. E aí Exatamente. a Andrea falou: a gente perde, por isso que a gente se reinventa. É isso mesmo, Luciano? eu É, já estava dando a entrevista aqui no seu lugar, porque eu falei, Marcelo, isso é óbvio, né? A gente se reinventa porque a gente perde. exatamente. É assim, Não, na verdade, é algo que não tem como fugir disso, né? Existem perdas, mas essas perdas, na verdade, não precisam ser uma perda de sofrimento. Ela pode sim ser adaptada, né? E vai depender muito do contexto, porque a própria gerontologia, ela preconiza isso, né? Que cada pessoa, cada indivíduo, ele sofre o processo de envelhecimento de uma forma, vamos dizer assim, heterogênea, né? Ou seja, a minha realidade é uma, a sua, da André é uma, da Marcela é outra, e por aí vai. Então não existe uma régua de a partir de tal idade eu vou estar assim ou, assim ou assado, né? Então essa crença que a gente precisa me desmistificar, né? Sobre até onde eu posso ir, qual é o meu limite hoje, né? Eu posso me reinventar? Posso. Quais são as minhas limitações? Né? E aí também tá. passa pelo Então você processo de está dizendo autoavaliação. para a gente que a gente continua sendo, cada caso é um caso, mesmo Sim, na perfeitamente. velhice, é isso? Exatamente, perfeitamente. Isso é o que preconiza hoje a gerontologia, por isso que o olhar do gerontólogo, ele transcende a questão biomédica, vamos dizer assim. Ele preza muito pelo um olhar na individualidade, do ponto de vista biológico, psicológico e também social, que nós chamamos de biopsicossocial. Tá. E como é que a gente lida, né, melhor com essa? Já que eu entendo que não existe um padrão, né, de envelhecimento, a gente sabe que uns vão envelhecer melhor e outros vão envelhecer de forma menos melhor, até porque eu acho que isso está muito Tá ligada à bem. questão de postura diante da vida, tem a questão financeira, que, enfim, impacta bastante. Mas eu queria, para a gente começar a entender, Uhum. assim, de um modo geral, a grosso modo, como é que a gente envelhece? Qual é a melhor maneira de se envelhecer de uma forma geral? É Bom, pensando antes de envelhecer, como vai envelhecer, é isso? não tenha dúvida que o planejamento ele faz parte desse processo, né? Só que, infelizmente, nós vivemos um país em que a nossa cultura não é uma cultura de planejamento, né? É a cultura mais ou menos do improviso, deixa a vida me levar, né? Mais ou menos assim, pelo menos na É, grande maioria, mais ou porque menos não... não, é assim. exatamente. Então, assim, isso é uma cultura que está intrínseca na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que a gente vive hoje essa inversão de pirâmide etária, na verdade, né, esse processo do envelhecimento ele vem funcionando de uma maneira tão célere, porque assim, hoje a Organização Mundial da Saúde ela define como pessoa idosa, ela usa dois critérios. Em países desenvolvidos,
as pessoas idosas são consideradas a partir de 65 anos. Já aqui num país como o nosso, em vias de desenvolvimento, né, essa eterna via de desenvolvimento, né, diga-se de passagem, nós aí, ela classifica que o idoso dentro de uma categoria da nosso perfil a pessoa a partir de 60 anos, né? Então, esse envelhecimento, ele requer, sim, um planejamento. O ideal seria esse. No entanto, a nossa sociedade hoje, devido a essa multiplicidade, né, de realidades sociais, vai de encontro a essa demanda, né, de planejamento. Eu vejo que essas coisas estão mudando. Eu vou a bancos hoje, vou a bancos é ótimo, né? Vou uma vez na vida e outra na outra vida. E aí, assim, eu vejo que hoje em muitos lugares, fila de avião também é Aham, prioridade, é 80 a mais e depois é que vem as outras prioridades. sim, Então, eu acho que isso já está mudando um pouco, porque a gente já está tão velho. Portugal, por exemplo, é um país que não tem nem prioridade para idoso, porque é todo mundo idoso, então todo não mundo, tem exato. Uhum. prioridade. Mas Aham. enfim, vamos lá. Como é que a gente pode envelhecer melhor que a gente está aqui Pronto, eu vou querendo pegar uma saber? referência aqui que vai nos ajudar muito a poder fazer uma reflexão sobre isso, tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas existe um documentário na Netflix chamado Como Viver até os 100 Anos, né? O Segredo das Zonas Azuis. É um documentário muito interessante em que um jornalista, ele responde um pouco essa questão que nós estamos trazendo aqui em pauta. O jornalista, ele sai, ele vai pesquisar respostas disso transcendendo a realidade dos tubos de ensaio. Então, ele identifica em diversos locais no mundo, onde por que aquela sociedade, aquelas pessoas têm uma longevidade tão acentuada, chegando aí à faixa dos 100 anos. E aí ele vai a campo exatamente buscar isso. Né? Quais são as diferenças? Então, eu acho que esse documentário ele traz muitos questionamentos do ponto de vista científico, mas também traz uma realidade que não pode ser negada. Então, o que essas sociedades têm feito para poder envelhecer melhor? Respondendo a sua pergunta. E aí nós convergimos em uma série de aspectos, como, por exemplo, a questão do hábito alimentar, né? Muito ligado a uma dieta mediterrânea, né? Onde isso é muito particular nessas sociedades, foi identificado isso, né? A própria questão do propósito de vida, né? A gente tem que ter um propósito. Ainda ontem eu falava dentro de uma empresa sobre a questão, eu estava conversando sobre essa questão com a equipe voltada à área comercial e falando isso. Onde é que você quer chegar? Qual é o teu propósito? Qual é a tua motivação? Motivação, motivo da minha ação. Qual é? Então, quando isso faz parte do nosso meio de vida, isso naturalmente vai fazer com que você se movimente mais para atingir aquele objetivo. Então, foi identificado que nessa sociedade um dos fatores que tem prevalecido é aquela motivação, aquele objetivo de vida. Né? E então, não importa qual seja, às vezes um trabalho social, um trabalho religioso, que faz com que as pessoas se movimentem, né, em função daquele objetivo maior deles, que é aquele propósito bem definido. Então, nós falamos aí de dieta, falamos de propósito de vida, de contexto social, onde hoje é reconhecido pela ciência que a minha relação social ela é tão quase importante quanto a maneira com que eu me alimento, por exemplo, né? Isso faz parte, tem um peso muito semelhante. Então, entenda que o que isso gera, né? Até do ponto de vista neural também, é muito favorável para que eu possa fazer aquela musculação do meu cérebro. Então, faz parte também esse contexto social. Então, isso também foi um aspecto que foi diagnosticado dentro dessa realidade dessas sociedades que têm essa longevidade aí, chegando aos 100 anos de idade, né? Tá, Dentre quando outros, você... Desculpe, E completa. atividade física também? E de atividade atividade física, física, né? sim, sim, atividade física, exatamente. Porque o fato de eu ter um propósito, muitas vezes ele está associado a isso, né? A própria meu deslocamento, aquele compromisso físico de acordo com a minha realidade. Então, assim, eu acho que mais do que o tempo que a gente tem aqui, assistir esse documentário ele traz uma boa reflexão para a gente, um grande Tá. aprendizado. Então, o que você está me dizendo é que, bom, enfim, eu acho que talvez as gerações que vêm atrás da gente não caiam no mesmo erro que a gente de achar que não ia envelhecer, que só quem ia ficar velha era a nossa vovó, etc e tal. Mas você falou uma coisa que a gente discute muito aqui, que é o isolamento social, né? Que é Uhum, a falta da socialização. sim. E me corrija se eu estiver errado, ou se você tiver algum dado.
isso vai além do convívio familiar, não é isso? Sim, não tenha dúvida. Tá. Porque Pode continuar. Aí eu já acho que agora, essa geração que vem, pode ser que tenha que lutar muito para não cair nesse isolamento, né? A questão do isolamento hoje é uma grande preocupação do ponto de vista da saúde física e mental. Tá? Porque hoje nós temos a questão do. Ela chega a ser considerada hoje uma ameaça à saúde pública, tá certo? Então, a OMS já entende que isso é uma ameaça à saúde pública, considera até uma pandemia global, tá? Do ponto de vista do isolamento. Vamos lá. Hoje, na questão do isolamento social, aí são dois aspectos. Muitas vezes a pessoa já atinge uma determinada faixa etária, ela começa a se isolar. Existe um processo mais seletivo no ponto de vista de selecionar as minhas relações. Né? Antigamente, quando nós éramos mais jovens, e eu já estou chegando a quase aos 60, já estou aos 53, completo esse mês, Ih, então, tá assim, longe. nada, passa tão rápido. Mas, ah, assim, quando não, tá éramos tão mais jovens, longe não, não, não tá tão longe não. eu Eu também ainda longe. concordo. Concordo, André, É, que não estou tão longe, não. não, tá não. Acho bom você se planejar, porque a coisa É não verdade, é é verdade, fácil. com certeza. Então, assim, quando nós éramos mais jovens, nós tínhamos aquela coisa, né? Vem todo mundo para minha casa que eu recebo todo mundo, é aquela festa, né? E com o passar do tempo a gente vai ficando mais seletivo, porque a gente passa a valorizar a questão tempo. Eu, por exemplo, tenho uma série de pessoas que eu tenho algum tipo de estima, mas que quando a contrapartida não há, eu passo a não dar mais foco àquilo, porque meu tempo hoje é preciosidade. Então, por que, que eu vou empenhar tempo em alguma coisa que não está me valorizando? Então, já existe, a princípio, já existe essa tendência. E com isso, nosso círculo social ele vai diminuindo. E existe também aquelas pessoas que, por um determinado contexto, vão se isolando socialmente de forma radical. E por que, que isso gera uma preocupação hoje, que é pauta da Organização Mundial da Saúde? Porque a partir do momento que eu me isolo, eu trago com isso uma série de malefícios para a minha saúde física e mental. Né? O que, que ocorre? Quando eu me coloco em isolamento social, automaticamente o meu cérebro vai trabalhar num sistema de fuga e luta. Né? Ou seja, sempre no estado de alerta. Quando eu me coloco num estado de alerta como esse, do isolamento, automaticamente eu elevo meus níveis de cortisol, hormônio do estresse. Isso automaticamente vai me desdobrar em impactos na minha saúde, no meu sistema metabólico, no sistema de defesa do meu organismo, né? E naturalmente vem desencadeando uma série de coisas. Insônia, que é tão importante a questão do sono para o ponto de vista do meu equilíbrio hormonal, que eu acabo tendo prejuízos com isso aí. Vou dar um exemplo para você. Provavelmente as Mas pessoas não dizem que o idoso dorme menos? existe uma tendência a esse tipo de dormir menos, né? E aí a gente tem que É. procurar um equilíbrio para que possa trazer um padrão que seja aceitável para aquilo ali. Porque, como eu estou dizendo para você, quando eu perco minhas noites de sono, né, com insônia, com determinados problemas, um sono, vamos dizer assim, é, Reparador. é um sono reparador. Obrigado. O sono reparador, ele precisa, porque assim, o sono reparador ele vai fazer com que eu tenha consolidação da minha memória, de tudo aquilo que eu assimilei durante o dia, né? Eu em um estado de alerta, eu elevo meus níveis de hormônios de estresse, né, que vai trazer um efeito, como eu estava falando para você. Certamente você conhece alguém que tem problemas de insônia, muito provavelmente essa pessoa tem problemas de defesa no organismo, né? Por quê? Eu não Sim, consigo restabelecer isso de uma forma normal, porque eu altero o meu relógio, que a gente chama de ciclo circadiano, que é o relógio biológico interno que nós temos, que ele faz a leitura de quando eu devo estar em repouso. Por isso que a gente adormece quando está em um lugar mais com luz mais suave. Então, tudo isso faz parte do ciclo. Então, da mesma forma que as pessoas, por exemplo, que têm aquela rotina de trabalho noturno, com certeza elas terão algum tipo de prejuízo mais adiante. mas agora eu fiquei De preocupada, memória porque. também, né, Luiz Sérgio? Sim, de Começa a ter memória, existem problemas de impactos, memória também. exatamente, perfeito, bem Mas lembrado. agora eu fiquei preocupada, porque tem uma coisa que é verdade. Quando a Uhum, gente vai ficando mais velho, em determinada época, a gente começa a dormir menos, uhum, né? Eu sei porque, enfim, eu nunca dormi muito, e nem nunca dormi bem, não é agora que vai ser. Mas, enfim, e tem essa questão de dormir pouco. E muitas vezes o idoso se relaciona pouco. E aí
Eu acrescento, você falou daquele que quer se isolar, fica com filtro mais seletivo, etc e tal, mas tem o isolamento que vem de fora para dentro, né? Sim, Porque ótimo, o idoso é bem lembrado. isolado muitas Isso, vezes, né? A perfeitamente. gente discute muito essa invisibilidade. O nosso Isso, objetivo no Vaidade é gritar para ser visto, entendeu? sim. Então, não é só uma questão de filtro, e a gente observa claramente que é uma questão muito diferente entre homens e mulheres, que eu queria saber se você tem como aprofundar um pouco essa questão do isolamento e da socialização, principalmente da diferença que a gente percebe no nosso público entre homens e mulheres. É. Veja bem, a questão do isolamento, como você bem disse, ela não é uma questão que de repente está decidida de uma forma deliberada pela própria pessoa. Né? Existem fatores externos, como você bem disse, que vão impactar nesse isolamento involuntário. Né? Acho que é mais ou menos isso que você está. Isso. A surdez é um aspecto que Pronto. isola. A surdez é um aspecto que isola. Aí você vai falar assim, para o nosso público poder entender. De que forma que isso isola, então? A partir do momento em que, se eu como idoso, apresento um problema de surdez, né? E aí, o que acontece? As pessoas que são responsáveis por mim, às vezes não estão valorizando aquilo. E falam assim, não, isso é coisa da idade. Eu vou meio que, como eu estava falando com a Marcela, vou meio que normalizando essa situação, né? Dizendo que é da idade, coisa desse tipo. E aí, o que acontece? Você me leva para um evento, eu como idoso, né? Você é vamos supor que você seja um familiar, né? E te deixo E sentadinho lá. me deixa sentadinho, e aí o que acontece? Eu falo, você não escuta bem. Eu falo, você não escuta bem. Aí eu sou obrigado a repetir mais de uma vez. E muitas vezes eu falo duas, três vezes, você não compreende, até a ponto de eu desistir de falar. E isso eu vou começando a me resguardar mais. E vai chegar um ponto, Andréia, que eu vou acabar não querendo mais participar de eventos sociais. Não vou não, porque chega lá, eu falo, as pessoas não vão me ouvir, eu prefiro ficar em casa. Ou Né? eu não escuto, né, o que as pessoas estão Exatamente, eu não falando, vou né? não querer me ouvir, não. Eu não escuto, obrigado. É, Exatamente isso. As pessoas não vão, eu não vou escutar aquilo que as pessoas estão falando, então eu prefiro me resguardar. Então, problemas de visão, né? Problemas de gases, às vezes que é uma coisa muito pouco falada, que o idoso, com a idade, né, passa a não ter mais esse controle, né, da sua musculatura, devido a determinadas variáveis, e aí acaba gerando esse tipo de situação. Mal-estar, Exatamente, constrangimento. exatamente. Então, assim, são uma série de coisas aí que vão favorecer isso. E como a própria Marcela falou, o fato de estar presente não significa que eu estou inserido aí. Então, o que acontece? Uma coisa que a gente prega muito é a questão da intergeracionalidade. Né? O que vem a ser intergeracionalidade? É aquela necessidade que a gente tem de se conectar com pessoas de outras gerações. Sim. Porque assim, não tem mais aquele papo, mas tem que ter. Porque a partir do momento que aquele conhecimento que eu trago, eu posso compartilhar com mais jovens, eu me sinto valorizado e eu passo a ter um senso de pertencimento maior. Porque é natural do ser humano ter que pertencer a um grupo. E a partir do momento que eu sou isolado, eu me sinto com que condição? De excluído. Isso nada menos vai desencadear um processo de afastamento, lá na frente um processo de demência, até chegar na minha incapacidade de resolver minhas necessidades de vida diária, que a gente chama de funcionalidade. Entenda que o desdobramento disso, até conversei isso com a Marcela rapidamente, ele começa muitas vezes quando eu identifico que o idoso ele começa a ter dificuldade naquelas tarefas mais complexas que ele precisa resolver. E às vezes ela acontece de uma forma de trás para frente, né? E isso começa a dificuldade de resolver problemas mais complexos e ele vai culminar lá na frente nas pequenas atividades diárias. E às vezes é um momento um pouco tardio e que eu teria um pouco mais de dificuldade de reverter ou pelo menos amenizar o impacto da celeridade num processo de demência, por exemplo. Né? Pois mas tem é, e uma aí a gente. diferença entre homem e mulher, né? A gente vê as mulheres, mesmo A questão com da socialização, dificuldades, né? se relacionando com o grupo e o homem se isolando mais, né? Sim, Não é sei uma se fica tendência mais natural. envergonhado, não sei. Isso. Hã? É uma tendência natural. Porque a mulher já traz consigo aquela questão de poder ser, por exemplo, de cuidar da própria família. Vou dar um exemplo para vocês.
tá? Bem prático, vivenciado hoje. Meu pai está com 78 anos e a minha mãe está com 75. A minha mãe até hoje trabalha. Meu pai, mas assim, ela é dinâmica. Trabalha, cumpre a tarefa dela, chega em casa, vai dar conta de toda aquela movimentação de filha, da minha irmã, que ainda mora com ela no Rio, enfim. Tem aquela dinâmica que ela não abriu mão de poder executar. Meu pai sempre trabalhou fora, mas o que acontece? Hoje ele está limitado a alguma atividade pequena de casa, e aí o que acontece? Tem a minha mãe que faz todos os afazeres domésticos ainda, né? Boa parte disso. Então, para ele, fica um pouco na zona de conforto. Então, o que está acontecendo com ele? Ele está se limitando a ficar boa parte do dia deitado, aí começa a aparecer problemas de circulação, não é isso? Então, entenda, o homem, por esse perfil de comportamento, né, de relação social, ele já tem essa tendência a se recolher um pouco mais cedo do que a mulher que tem aquela dinâmica de prover, de executar, de gerenciar o lar, né, vamos dizer assim, via de regra, né? Então, existe essa diferença. Então, o homem tem essa tendência, e você está certa, como você disse, que a gente vê hoje um número muito maior de homens sofrendo com essa, estando mais Pois é, recluso, né, do que as exatamente mulheres, né? isso que eu queria te perguntar. Na tua experiência, na tua lida no chão de fábrica, vamos dizer assim, no contato que você tem com as LPIs, Uhum. assim, você vê que o velho masculino sofre mais do que a velha? Ou seja, homem tem um entendimento mais resistente em relação à velhice do que a mulher? Porque o que a gente vê na rua é que eu acho que tem uma coisa de que é uma pressão social, e é exatamente isso que você falou. Seu pai parou de trabalhar, ele não tem mais nada. A Uhum. gente, se for parar de trabalhar aos 80, a gente tem a piscina, tem o círculo de amigos, a gente vai ao cinema, A não tem feira, vergonha. a Hã? viagem, a Na excursão. viagem, não tem vergonha de. Você vai ao teatro, você vê É. grupos e mais grupos de mulheres. Eu tenho a sensação. Não sei se Sim. você tem essa experiência. É uma sensação, meu não é uma experiência, porque a gente não é especialista em velhice. A gente é Uhum. velha, né? Então o perfil é. Não, velha no bom sentido, porque eu não Sim, gosto de claro. ser idosa. Não, Mas não Aham. tem bom assim. sentido nenhum nisso, não, André. Não, sim, mas velha, que eu digo, não é porque eu não gosto de idosos. Então, assim, a Aham. gente, a gente lançou o perfil para falar da gente, do que a gente Sim. sofre. A gente não é especialista. Mas, assim, é Aham. claro para mim que a mulher lida melhor com a velhice do que o homem. Eu não sei se você observa essa experiência na tua lida com com os lares, que agora até é o quê? LPI, enfim, eu Isso, sou. exato. É. André, isso é uma reflexão, na verdade, que esse lidar com esse processo, como eu disse, é uma coisa muito heterogênea. A gente vai falar assim no senso comum, tá? Uhum, Em geral, ela tem essa facilidade pela sua característica, né? Da atividade como mulher, vamos dizer assim, tá? E o homem, devido àquelas outras situações, ele tem um pouco mais de dificuldade, tá? Porque o homem, ele se coloca, de uma forma geral, como provedor de uma família, né? O homem que, né, a gente, pelo menos essa cultura que até então, né, que hoje vem se modificando um pouco, então a gente está falando do envelhecimento daquela turma que ainda pegou aquela cultura, e não do dia de Uhum, hoje, né? Então, o lidar com essa realidade é muito mais doloroso para o homem, porque muitas vezes, na cultura, né, mais passada, ele se coloca como provedor. Então, quando ele cheguei na minha aposentadoria, como vai ser agora? Então, eu não tenho mais aquela condição, muitas vezes, eu não tenho uma questão da minha aposentadoria, que muitas vezes não, ela deixa a desejar com relação àquilo que eu provia antes, em termos financeiros, né? Então, isso já me deixa numa condição um pouco mais desfavorável, o impacto de lidar com essa realidade ele é muito grande, né? E, ao mesmo tempo, que a mulher ela apresenta essa resistência um pouco maior. Porém, existe um outro fator aí, que é a questão da vulnerabilidade. Né? A mulher está muito mais vulnerável, apesar de saber lidar um pouco mais com isso, teoricamente, né, a grosso modo falando, ela tem um outro quesito da vulnerabilidade. Vou dar um exemplo para você. Eu dou assistência hoje numa instituição aqui filantrópica, em que eu sou voluntário, inclusive, faço vários trabalhos lá, e que é chamado Lar da Vovozinha, que é aqui em Natal. Tá? O Lar da Vovozinha, ela acolhe 40 senhoras, né? 40 senhoras. Não tem homem lá, né? Então ela atende muito uma demanda de prefeitura, de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todas estão lá numa situação muito semelhante. Então, eu tenho lá senhoras que com 98 anos,
tenho senhoras com 68, 70 anos, mas em condição bem diversa, né? Então, quer dizer o quê? Isso só fortalece aquilo que eu falei no início da nossa fala, né? Eu tenho senhoras lá com 80, 98 anos fazendo agachamento na barra, com barra lá. Cheguei lá semana passada, estava lá, a senhorinha de 98 anos segurando na barra e se abaixando. E tem outras com 70 anos que não tem mais essa condição, né? Então eu vejo a mulher muito como símbolo de resistência disso aí. Para lidar com essa realidade, pelo papel social que a mulher vinha cumprindo, muito mais fácil de entendimento para ela do que para o homem, né? Que tem aquele papel de provedor, e lidar com aquela realidade é um impacto muito grande, né? Então existe um papel da sociedade que gera um impacto negativo no ponto de vista do etarismo, vou dizer assim, porque a gente passa a normalizar coisa, não, ficou com 70 anos, aí isso é coisa de idoso, é da idade, isso é normal, depois a gente vê, né? Então a gente está sempre falando Tem daquela. duas coisas. Eu acho que esse bordão é da idade, e tem um outro que me incomoda muito, é que não dá para você fazer mais. Uhum. Né? É, Quantas vezes você escuta, não vai dar para você ir, não vai dar para você fazer isso. É muita escada, não vai dar para você subir, não vai dar. Que eu acho que é, é um comportamento que a gente tinha também, né? Eu lembro que eu tinha essa preocupação com a minha avó. Só que é. agora chegou essa minha vez e eu fico pau da E vida. aí entra uma questão que é muito importante a gente falar. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma preocupação muito grande hoje com a própria questão da preservação da nossa funcionalidade. O que seria isso, em linhas gerais? É a funcionalidade seria a preservação dos mecanismos que eu tenho de poder executar minhas tarefas de vida diária. Vou ao supermercado, vou ao banco, tomo banho, resolvo minhas coisas, tenho capacidade de decisão, enfim, tudo isso aí Vulgo que. autonomia. Exato. Na verdade, existe um duplo, uma dualidade, um duplo sentido, não é duplo sentido, existem dois vieses aí que a gente pode considerar. Ambígua. Ah. Exatamente, que é a autonomia e também a questão relacionada a, como é que eu posso dizer assim, a autonomia e a minha capacidade de resolver as coisas, né? Que na verdade não está muito associada à autonomia. Porque quando a gente fala de autonomia, a gente está falando de capacidade de decidir, né? Basicamente, né? A minha capacidade de poder executar é outra coisa, que não está relacionada à autonomia. Então são coisas distintas. Me fugiu a palavra Uhum. agora, mas já já eu lembro, né? Capacidade de executar uma coisa, capacidade de decidir está mais ligada à autonomia, tá certo? Então, o que acontece? Muitas vezes eu estou numa condição de que eu não tenho a capacidade de poder executar. Talvez eu não possa caminhar, mas eu tenho discernimento, capacidade cognitiva de poder decidir. No Eu estou ponto. aqui pensando porque foi muito interessante isso que você colocou aí em relação à autonomia. Eu nunca tinha pensado nisso, em desmembrar as duas coisas, Desmembrar capacidade de. Hã? Isso. em desmembrar Capacidade uma coisa da de outra, né? desmembrar É. uma coisa da outra. Quando eu penso em autonomia, eu penso na decisão e execução junto. Bom, a Organização Mundial da Saúde, quando ela fala hoje na questão de qualidade de vida no envelhecimento saudável, ela aborda o quê? O que é mais importante nisso aí? É a manutenção da minha capacidade da minha capacidade, como De me fugiu a palavra agora. decidir. De Não, de decidir não. discernimento. Não, a minha Discernimento. capacidade, não no discernimento propriamente. A minha capacidade de poder realizar essas atividades diárias, né? Por quê? Porque muitas vezes eu sofro de um problema crônico como diabetes e hipertensão. Na minha funcionalidade, desculpa, lembrei da palavra, funcionalidade. Então, a funcionalidade hoje é algo principal, é um principal objeto de desenvolvimento, de preocupação, mais do que quem tem problema crônico. Eu tenho diabetes. Se eu estou com ela controlada? Estou. Ok. Tenho hipertensão? Estou com ela controlada? Ok. E as minhas atividades de vida diária? Né, que é a minha funcionalidade, ela está preservada? Ótimo. Então, isso é fator preponderante para que eu possa classificar que você tem um estilo de vida como um envelhecimento saudável. Isso é que hoje prega a Organização Mundial da Saúde. E aí, quando você fala dessa questão que aquela superproteção, às vezes, ela vai de encontro justamente em eu poder cercear o direito da autonomia daquela pessoa, da capacidade de poder manter a sua funcionalidade preservada. Porque a partir do momento em que eu tenho essa capacidade, em que eu começo a criar um critério propriamente de superproteção, eu começo a limitar. E aí, em vez de te ajudar, eu estou acelerando um processo de dependência, né? De Sim, podamento da sua funcionalidade. sim, é isso que eu falo. Na realidade.
Eu já tive esse comportamento anteriormente com a minha avó, mas hoje eu sinto, já com a minha mãe eu não tive. Uhum. Assim, eu às vezes forçava a barra, assim, para que ela. Aí as pessoas até falavam, não sei o quê. Eu falo, não, deixa ela fazer, ela sabe fazer, Mas ela às tem. vezes eu acho que a gente mesmo se auto-sabota, a gente mesmo acha que não está funcional, né, Uhum. para fazer alguma coisa, né? Mas eu Sim, acho que a gente acha que não está funcional quando é conveniente para gente, Marcela. Ah, não, às vezes não. Eu já tive assim convite, vamos fazer uma caminhada não sei aonde. Aí eu olho e falo, eu não consigo mais, sei lá, subir nas andorinhas, não sei, aqui era uma caminhada que eu fazia. Aí, de aham. repente, eu vejo foto de pessoas com a mesma idade ou até mais velhas subindo. Eu falo assim: poxa, por que que eu não fui? Eu penso, porque Marcela, Eu mas eu já isso me tem lembrei. sabotei, explicação. né? Isso Eu tem já me explicação. sabotei. Isso tem Hã? explicação. Isso tem explicação. Tem? Tem. Veja bem, o cérebro da gente, ele trabalha justamente assim. Ele trabalha justamente. Ele é condicionado a trabalhar com previsibilidade, né? E aí, a partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente passa a ter esse critério um pouco mais bem definido, né? Então, só para você ter ideia, o cérebro gasta cerca de 20% do seu corpo em repouso em energia que é gerada. 20% da energia do seu corpo em repouso, o cérebro consome. Então, pensar dá trabalho, né? Então, a partir do momento que o cérebro é condicionado a trabalhar com previsibilidade, então eu vou manter minha rotina. Não quero me arriscar a ir lá, porque pode ser que aconteça isso. Então, É. isso aí é uma necessidade que a gente precisa trabalhar para ser rompida, né? A gente quebrar isso aí. Porque algo extremamente importante, que vem através, inclusive, do convívio social, é proporcionar novas experiências, em que essas novas experiências vão desencadear novos conhecimentos, e isso, nesse processo do amadurecimento nosso, ele é extremamente importante, porque ele pode ser um fator que vai influenciar em possíveis reservas cognitivas. Algo que é importante a gente desenvolver nisso aí, né? Porque isso faz parte de gerar novas conexões. Imagine que a gente está falando de um circuito de ruas e algumas foram interditadas. Então, as ruas que estão disponíveis, que seriam essas reservas cognitivas, seriam caminhos que nós poderíamos trilhar para chegar a um determinado local, né, disponíveis. É como se fossem outros meios que a gente vai poder gerar essas conexões neurais. Então, isso aí, lá na frente, ele pode ser um elemento que vai me salvar num processo de um dano neural, por exemplo, né, de uma sequela de um AVC, né, fazer com que eu postergue pelo menos o impacto de uma doença neurodegenerativa que eu sofra, né? Então tem uma série de benefícios aí. Então entende que o nosso cérebro precisa estar em constantes desafios, os Então, desdobramentos. viver coisas diferentes, sair um pouco da rotina, faz Perfeito. muito bem de uma maneira geral, né? Não tenha dúvidas. Na Não tenha realidade, dúvidas. Luiz Sérgio, eu até me lembrei de umas coisas assim que se falava, não sei se ainda se fala isso, mas eu Uhum. cheguei a escutar que tinha umas coisas assim da gente andar, fazer um caminho diferente todo dia para ir para o trabalho, andar para trás, andar de lado, andar. Na hora que você estava falando, me veio à cabeça minha mãe fazendo Tava, exercício com a sim. fisioterapeuta dela, que ela andava para trás, ela andava para frente, andava para o lado. Essas coisas são verdade, elas ajudam a treinar o nosso cérebro, ou preparar o nosso cérebro. Que tipo de dica você dá para a gente fazer uma musculação cerebral? Pronto, vou pegar aqui, vou tentar responder sua pergunta aqui de uma forma bem abrangente, tá? Tá. É importante nós termos esse tipo de experiência, né? O novo, como a Marcela bem falou, né? O novo ele vai te proporcionar isso aí, que o cérebro é condicionado a exatamente isso, né? Entenda que esses desafios eles vão contribuir para todo esse processo que eu acabei de falar, né? O ganho que se tem em função disso. Então, quando sua mãe praticava isso aí sob orientação da fisioterapeuta, nada mais é do que ela tinha um ganho duplo, que era o quê? A atividade física, né? Naturalmente mexer com articulação, musculatura, e ao mesmo tempo ia ter Sim. um ganho neural com relação a isso aí, né? Então, assim, essa é uma característica nossa, né? Dessa musculação que a gente procura fazer. E aí tem uma série de coisas que vão trazer como benefício, né, com relação a esse tipo de propósito, né. Quando você tem essa experiência nova, vou dar um exemplo para você.
quando a gente tem uma experiência nova, vamos colocar aqui um ponto de vista diferente para a gente poder abrir mais nossa mente aqui. É, eu quero ter uma nova experiência, tá? E como é que muitas vezes eu vou ter essa nova experiência? Passando a observar situações diferentes. Vou dar um exemplo para você. Alguma vez aqui você já foi mudar de carro ou teve uma experiência, por exemplo, do carro, que é muito comum. Eu vou comprar carro de determinada marca, né? Eu tenho hoje um carro da determinada marca e quero mudar para outra. E saio de casa com esse propósito, para começar a ver, pesquisar, para eu ter aquele senso de pertence, de aquisição daquilo ali. Então, quando eu coloco na minha mente que eu quero um carro de determinada marca, esteja certo, nunca você viu tanto carro daquela marca na rua, não é isso? E agora eu só vejo aquele tipo de carro, né? Porque o seu cérebro está condicionado àquilo ali. Da mesma forma em que eu tenho essa experiência, eu começo a canalizar a minha visão para aquilo ali. Então eu começo a ver possibilidades, né? E da mesma forma, do ponto de vista de resolução de problemas, quando eu tenho esse pensamento muito introspectivo, negativo de algo que não vai dar certo, realmente eu fecho. Então, esses caminhos neurais, eles não vão desencadear novas possibilidades, tá? Ele vai se fechar ali e vai impossibilitar que eu veja novas soluções. E é por isso que a gente tem aquela crença, né, de que tá sendo negativo, realmente você não vai encontrar solução, porque você está sendo pessimista. Então veja que isso tudo está muito interligado, né? Eu tenho novas experiências, eu consigo gerar novas conexões, novos caminhos, eu penso de uma forma e automaticamente isso vai me gerar novas possibilidades e abrir meu horizonte para possibilidades que eu possa desenvolver de repente uma solução de uma problemática, né? Então entenda que essa nova visão que a gente tem de novas experiências, o leque de possibilidades que ela vai nos proporcionar. Quando você fala de você sair um pouco das crenças, né, e despertar o seu cérebro para novas possibilidades, Uhum. se você começa a treinar isso, você vai ficando mais aberto para você ter novos projetos, se reinventar, ir à frente com, de repente, com outras conquistas, mesmo tendo mais do que 60 anos? Eu não tenha dúvida, porque, veja bem, aí eu estou falando de ciência, não é conjectura, tá? Vocês com certeza já ouviram falar que nós somos produto do meio que a gente vive, né? E não é nada mais do que a verdade, né? Então, a partir do momento que eu posso me reinventar, vai depender muito do meio que a gente vive, né? De quem é que está me incentivando isso? Ou será que estão me cerceando disso aí? Acelerando o meu processo de decadência, né? Acelerando a minha perda de funcionalidade, por exemplo, né? Muitas vezes eu quero, mas às vezes o meu meio não me favorece, né? E se eu hoje estou com 60 anos e quero, vou dar um exemplo, posso dar um exemplo meu prático, né? Eu disse para você no Claro. início da minha fala que eu iniciei a minha jornada na faculdade de administração e trabalhei durante todo esse tempo da minha vida e continuo trabalhando hoje ainda com gestão, né? Fruto daquela experiência que eu tive. Mas durante a pandemia, eu tinha um negócio montado aqui na sociedade e de repente a pandemia veio e acabou com muita coisa. E aí eu falei assim, eu preciso me reinventar, né? E então eu fui buscar atuar nessa área hoje que eu atuo também, né? E com muita satisfação, né? E aí o que acontece? Eu preciso me inserir naquele meio. Então eu preciso estar transitando no meio de médicos, de psicólogos, de nutricionista, de LPI. No começo dessa jornada, eu chegava lá no LPI e falava assim, ó, não quero dinheiro. Eu vim aqui trazer um projeto novo aqui. E escutava qual era a demanda dele e ia fazendo. Então, o que eu quero dizer com isso aí? A partir do momento que eu me propus aquilo ali, né, me inserir num meio diferente, o meu propósito eu consegui atingir o meu objetivo, né? Então assim é possível sim, até porque, Marcela, comprovadamente existe que o fato do envelhecimento cerebral é natural que ele passa por algumas mudanças do ponto de vista físico, né? E também do ponto de vista do funcionamento dele, né? Ele passa a funcionar de uma forma um pouco mais diferente, mas o meu nível de aprendizado ele não é paralisado. Né? E se eu associo essa disponibilidade que meu cérebro tem, mesmo numa determinada idade, de continuar aprendendo novos conhecimentos, né? E eu me insiro num contexto que vai ser favorável àquilo, por que não se reinventar, mesmo depois dos 60? Uhum. Reinventar, eu acho que também tem muito a ver, não, tem menos a ver com a idade do que com a necessidade. Eu acho que a gente se Sim, reinventa diante da necessidade. E aí eu acho que pode ser em qualquer idade. É porque a gente tende a achar que tudo quando a gente vai ficando mais velho é mais difícil. E é verdade, assim. E acho que isso é muito culpa da gente também.
né? Porque Sim, e eu, até por porque exemplo, nós eu sou temos. mais preguiçosa, estou É, mais cansada, sim, entendeu? Trabalhei a minha vida inteira, 15 horas por dia. Então, também eu me julgo no direito de não seguir esse padrão de que eu tenho que ser a superpoderosa aos 60 anos, entendeu? perfeitamente. Porque eu já passei por uma estrada muito difícil e Uhum, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero parar, mas eu não quero viver o que eu vivi a vida inteira. Então, assim, eu exatamente. não tenho, eu não quero ter essa obrigação de ter que ser uma super velha, uma super poderosa para Perfeito. poder. Porque hoje eu sinto que isso é muito, é, é uma cobrança. Enaltecido, né? Porque para a Enaltecido, gente né? também é difícil, né? Porque você passa a vida inteira sendo cobrada. Eu acho que ninguém quer ser visto como um velho bocó. Mas Uhum. também eu acho que não tem essa história de que a gente tem que ser o superpoderoso. E é Não, isso que você exatamente. falou, é tudo heterogêneo. Eu não quero mais ser aos 60, e vou deixar bem claro, eu não quero ser mais aos 60, o que eu já fui a vida inteira. Mas não Exatamente. quero abrir mão do meu trabalho porque ele faz bem para mim, ele me Isso. conecta com pessoas, não sei o quê. Então, assim, é o que você falou, não tem fórmula mágica, Não tem fórmula entendeu? mágica, exatamente. Agora, eu acho que deve ter alguns pilares que você podia elencar aqui para gente, que são Uhum. pilares fundamentais para você envelhecer do jeito que você quer, mais bem, seja mais preguiçosa, menos, mais cansada, mais ativa, menos ativa, entendeu? E eu acho que assim, uma coisa vai compensando a outra. Mas, cara, tem coisas que são assim. Hoje você andar um aeroporto todo, sabe, 3, 4 vezes, 5 viagens por semana, como eu fazia, eu não aguento, não quero e não aguento. E me dou esse direito. Sim, Eu não tenho que ser a velha poderosa, entendeu? exatamente. O mais importante disso tudo, André, que você está colocando, e é importante a gente reforçar isso, é que a idade vem, né? E aí, claro que o corpo humano é uma máquina, e essa máquina ela vai atuando de forma diferente, né, de 15, 20 anos atrás, não é isso? Então, assim, só para você ter ideia, é, o próprio tratamento terapêutico hoje do idoso, né, ele requer uma especialização, porque os sintomas não são mais o mesmo, a medicação, às vezes, os efeitos colaterais são diferentes, então tudo muda. Então, assim, é claro que essa questão não vai querer deixar a gente como se nós tivéssemos 20, 30 anos ainda, né? Então, esse não é o objetivo. Mas, para isso também, existe um papel muito árduo que é o papel da gerontologia, que hoje é um papel que ainda não ficou muito claro para muita gente ainda, que é o quê? A gerontologia ela não vai atuar só na ponta da linha, com um idoso de 70, 80 anos, não. Ela tem que trabalhar de uma forma preventiva, como até a Marcela comentou, do gerontólogo, do geriatra, né, que a gente deve É, até Gerê. antes, não é isso? Mas olha só, eu vou te contar uma experiência minha que eu fiquei muito passada. Há 20 anos atrás, quando eu tinha 40 anos, eu fui, nunca vou me esquecer disso, era no prédio em que eu tinha o escritório. Eu fui num geriatra, quando ele viu minha idade, falou assim: O que que você está fazendo aqui? Ah, mas aí é ele, né, Andréia? Não sei porque eu não Porque. fui em outros. Uhum. Não, por que não? Porque eu encontrei profissionais que não, que falaram que bom que você já está Eu acho aqui que essas coisas para podem ter mudado, envelhecer. porque já tem 23 anos. Mas eu quis ir e não Sim. consegui, assim, apoio, suporte. Posso ter tido uma Talvez Não, ele não tenha experiência sido ruim. muito feliz na fala dele, né? Naquele não é, seria o melhor cartão É. de visita, vamos dizer assim. Mas na verdade ele teria um papel para cumprir ali. E aí, só para concluir meu raciocínio aqui, o papel hoje para essa realidade de uma sociedade que está cada vez mais envelhecendo, né? É, em números, superando a quantidade de jovens de 15, 20 anos, né? É a seguinte: é que nós precisamos preparar a sociedade para isso. De que forma? Levando essa fala, desse entendimento de como deve ser feita essa relação, nesses vários aspectos que a gente está pincelando aqui, preparando para isso. Então, a minha fala hoje ela tem que ser direcionada também para o familiar, para o filho, para o neto, para poder entender essa realidade. Porque, de repente, eu vou ter vários fatores que vão me limitar nesse processo, né, quanto idoso, vamos dizer assim, né, no processo de envelhecimento.
mas necessariamente não são incapacitantes. Não são incapacitantes. Né? Então, essa fala, para que não haja aquele excesso de zelo, de cuidado que acaba prejudicando, eu preciso ter esse entendimento. Eu, como familiar, preciso ter esse olhar para entender até onde é o seu limite e eu também com a minha autoavaliação, até onde eu posso ir, para que eu não possa ser um dificultador e reduzir o seu tempo de vida, o meu tempo de poder executar minhas atividades diárias, meu tempo, tirando a minha autonomia, a minha independência. Né? Então, esse é um papel que a sociedade hoje precisa estar bem orientada, porque isso é uma realidade cada vez maior, cada vez maior. Né? Então, nossa fala do gerontólogo hoje é muito direcionada para isso. Eu gosto nas instituições que eu vou, de sempre direcionar a fala. Olha, para a abordagem ser completa, a gente tem que abordar o residente, que é o idoso que está na casa, né? Tratar cada um dentro da sua realidade. Eu tenho que direcionar a fala aos profissionais que estão lidando diretamente com o cuidado e também para o familiar que colocou o idoso naquele residencial ou que, por questão de vulnerabilidade, colocou a pessoa está lá. Então, entenda que eu tenho que manter esses três pilares numa sintonia, numa sincronia de entendimento para que a coisa possa fluir, para que, no fundo, o idoso não seja penalizado. Seja ele que está em plena saúde dentro da sua casa ou aquele que está institucionalizado. Né? E aí, falando daqueles pilares que você me perguntou, André, basicamente, a gente precisa ressaltar ali, tudo começa na nossa mente, no nosso cérebro. Então, cuidar da mente, sendo sempre desafiada, sempre promovendo um novo desafio, seja através de uma faculdade que eu não pude realizar lá no passado, seja do aprender a fazer um crochê, que seja, ou no aprendizado de um novo idioma, tudo isso vai me ajudar e muito nisso aí. Né? Porque o centro, o QG do nosso corpo é o quê? Nosso cérebro, né? Daqui é que parte. Nosso sistema nervoso central, ramificando pelo sistema nervoso periférico, e uma série de consequências que podem ser favoráveis em todo nesse processo de envelhecimento. Né? Cuidar da minha alimentação e, acima de tudo, das minhas relações sociais, que hoje tem um peso extremamente importante, que vai prevenir o meu isolamento, que tem consequências aí gravíssimas, gravíssimas, como já em situação de estado de preocupação de saúde pública. Né, reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde. Então, entenda, se eu cuido desses pilares aí, eu já tenho um bom começo. Eu já tenho um bom começo. Porque a máquina humana, do corpo humano, ela foi feita para estar em atividade. Né? Só para você ter Tá. ideia, uma pessoa que está acamada há 20, 30 dias, ela tem um grau de quase 30, 40% de perda de massa muscular por estar em inatividade. Então, entenda como esse processo funciona mais sério. Se você junta isso com a tendência de perda de massa muscular, que faz parte desse processo, então o prejuízo ele passa a ser mais acelerado se eu não tomo determinadas providências. Tá. Me diz uma coisa, como é que. Me explica um pouco mais como é que quais são as diretrizes da Organização Mundial de Saúde em relação à velhice? Porque assim, você estava falando aí também, além da velhice ser heterogênea em termos sociais, tarará, eu hoje percebo que tem ah, que é aquela conversa do começo, que é essa história do idoso a partir de 60 do idoso. Eu acho que não. Eu acho que tem um monte dessa faixa considerada aí pela Organização Mundial da Saúde ou pelos órgãos oficiais como idoso. Dentro desse bolo, a gente tem um monte de clusterzinho, um monte Uhum, de micro, né? Assim, eu e Marcela não somos de uma geração que a gente quer dizer, eu não a gente não pode ser vista como quer dizer, vai parecer horrível falar isso, mas assim, as minhas necessidades como velha não são as uhum, mesmas de uma pessoa de 90 anos, sim, 95 sei lá, e hoje se vive, né? uhum, Bem sim, que eu nem sei mais. A minha mãe tem uma amiga aqui de 99 anos que ela me ligou essa semana que ela ia ver o jogo no Jockey, no jogo do Brasil no Jockey, aí não sei, eu não sei, mas eu acho que somos, de novo, o que você falou, muito Dentro da heterogêneos. categoria idosos, existem vários.
nichos, é isso? De Sim. pessoas, É, na verdade, idosos menos, idosos médios, Sim, que idosos mais, é isso? o mercado já percebe isso, né? É. aí, Porque você tem a fila de prioridade da prioridade, você tem a fila da Mas você quer prioridade. falar o quê? Que a gente é adolescente? A gente nem é mais Queria que pré-adolescente, ele falasse isso, que a gente era adolescente na adolescente. idade. Sabe aquele negócio de zona sul da zona norte? Então, eu queria que ele falasse que a gente é adolescente da velhice. uhum. Na verdade, é o seguinte, essa classificação dos 60 e 65, porque veja bem, como nós temos aqui a nossa realidade social de uma forma geral, tá? Isso vai da individualidade, mas de uma forma geral, Sim, é claro. entendido que num país como o nosso, em que as dificuldades são tamanhas, devido a uma série de fatores sociais e econômicos, Sim. aí entendemos que esse processo, teoricamente, ele trazia mais consequências no enquadramento da pessoa nos 60 anos, tá certo? Como num país da Europa desenvolvido, pela qualidade de vida que se tem, essa pessoa teria uma capacidade menos limitadora com maior idade, né? Uhum. Então, para o ponto de vista de estudo científico, de estatístico, né, e uma série de fatores aí, se classifica dessa forma, tá certo? Agora eu entendo do seu ponto de vista que existem aí aqueles subsegmentos ali, tá? Essa subdivisão ali em determinadas áreas, né? E a gente vai ter uma variedade de pessoas. Por exemplo, semana passada eu tive num centro de convivência aqui na cidade, em que as pessoas lá, a pessoa mais idosa tinha 98 anos, mas eu fiquei impressionado com a conversa dela, a construção, a conversa dela é totalmente estruturada. Com 98 anos, uma conversa bem estruturada, assim, com total coerência, Com né, que eu fiquei lucidez, né? impressionado. Uma pessoa com 98 anos. Isso aí é uma tendência, é fora da curva, mas ainda é uma tendência, né? E aí o que acontece? Você citou uma questão muito importante, questão sobre o mercado. Como o mercado está vendo isso? Né? Então, o que acontece? Tem um projeto que eu tenho aqui também, de enquadramento de empresas num plano de 60 mais, né? Num projeto de 60 mais, que chama Economia Prateada, né? Que é um nome que já se usa no mercado, e aí a gente meio que dá uma certificação para a empresa, na prática é isso, como empresa amiga do idoso, de alguma forma, tá? E aí a gente Que usa vários barato nomes. isso. É. O que na verdade na prática é? Eu tenho uma empresa, por exemplo, Andréia e Marcela têm uma empresa, né, de determinados Sim. automotivo. Vou dar um Segmento. exemplo, tá? Aleatório. Tem uma empresa do segmento automotivo e você tem um determinado de público, só que você verificou a demanda do público 60 mais. Só que você não tem práticas, protocolos, estrutura física, nem regras que você pode adotar para poder abraçar esse cliente de uma forma que ele se sinta melhor acolhido. Afinal de contas, é um público que tem necessidades diferentes e preza valores diferentes. Né? Tá, Valores mas que você está esse falando de grupo tem, cuidado com o cliente. perfeitamente. Ah, eu achei que amigo do idoso incluía contratação de idoso também. Essa é outra questão, que a gerontologia também tem atuação. Sem querer Hum. aprofundar o assunto, mas só para falar assim, Não, pode muitas, falar. muitas Isso empresas têm esse interessa pra discurso. gente muito. É, muitas empresas têm esse discurso. Aqui nós contratamos pessoas idosas. Só que o time dessa empresa não é completado na sua totalidade de pessoas idosas. Né? Ela é composta por um grupo de pessoas idosas, que ela faz isso como um movimento, né, novo no mercado, porém aquela base de colaboradores é do público mais jovem. E o que acontece? Se eu não preparo a empresa para absorver isso, chamar o time e falar assim: olha, estamos contratando pessoas com idosas, às vezes com 60 anos, 70 anos, e essas pessoas têm, entendam, necessidades diferentes, têm pontos de vista, vêm de uma cultura diferente, e eu preciso fazer essa conexão para que isso impacte de forma mais suave para essa nova realidade do jovem de hoje. E muitas vezes a empresa não toma esse cuidado. E aí o que acontece? Muitas vezes ela tem a frustração de contratar essas pessoas num grau de amadurecimento maior e jogar num time mais jovem. Então, esse é um papel também da gerontologia, atuar no meio corporativo, como especialista no envelhecimento, de poder amenizar e levar essa comunicação para aqueles mais jovens de como lidar com essa realidade desses novos integrantes do time. Né? É um Bacana. Então, importante. você tem aí duas vertentes de trabalho, duas frentes de trabalho. Uma é treinando a equipe para atendimento aos 60 mais, né? Perfeito. E a outra frente é a Adequar as equipe como empresas, um né? todo É, para acolher ou isso, adaptar, né? Porque isso. acolher às Ao, vezes parece ao uma coisa funcionário mais tão. velho. Bem legal É, Além, isso. além da adequação do programa de economia prateada, de poder
trazer para empresas que ela tenha práticas, políticas e normas para poder abraçar melhor isso e trazer um público que tem um poder de decisão muito grande, tem um poder financeiro ainda superior à média hoje do mercado, do que um Sim, jovem de 20 anos, sabe o que quer, sim, mas sustenta tem necessidades famílias. específicas. 60 mais, não raramente é sustentáculo de família. Exatamente. E uma coisa que o mercado ainda não conseguiu enxergar de uma forma precisa é de que é muito mais fácil eu manter na minha base de cliente a fidelidade de um cliente nessa faixa etária do que um jovem de 25 anos. Né? Com Nós temos certeza. uma tendência a gerar vínculo de fidelidade com a empresa que está alinhada com nossas expectativas muito maior do que um público que, às vezes, por conta de uma diferença pequena, vai migrar para uma empresa concorrente, quando nós valorizamos outros valores, na verdade. Sim, sim, sim. 60 mais tende a ter uma fidelidade maior, ter, Exato. não é uma acomodação, mas é porque em Isso. valores mais já estabelecidos, mais estáveis, enfim, o jovem vai para lá e vai para cá. Agora, eu acho que o mercado precisa aprender que 60 a mais consome de tudo, Sim, né? Porque a perfeitamente. percepção que a gente tem é de que o mercado não entende que a gente pode ter uma geladeira que seja assim, que seja assado, Com entendeu? televisão lá na porta, né? Isso é um sonho de É, consumo, pois é, eu acho que né? o Não, até o mercado. próprio carro que ele deu o exemplo, né? Sim, A questão perfeito. também, né? Porque veja bem, quando a gente fala dessa necessidade, por exemplo, eu vou É, dar exemplos bem clássicos aqui. Eu me proponho a poder dar um atendimento diferenciado para esse público, tá certo? E eu tenho que prezar pelo conforto. Será que meu banheiro tem uma acessibilidade? Pode chegar um idoso lá com algum tipo de dificuldade. Será que o assento lá, a poltrona da minha sala de espera, ela está confortável daquilo que espera uma pessoa numa determinada faixa etária? Ou está aquele assento muito baixo em que eu tenho que fazer muito esforço para me levantar e sem nenhum tipo de conforto? Será que eu tenho um serviço de delivery que eu posso buscar isso em casa, o carro da pessoa em casa, e mandar entregar depois? Né? Eu tenho uma política de fidelidade desenvolvida para isso aí, né? Eu tenho o meu tratamento na ponta da linha lá com o meu vendedor. Ele sabe que eu ainda privilegio uma escuta ativa da outra parte. Então, são detalhes que um especialista pode orientar uma empresa. Então, esse é o papel da gerontologia no ponto de vista corporativo, né? Como especialista dessas necessidades, desse entendimento desse processo, poder dar sua contribuição para que o mercado possa se adequar nessa realidade, né? Nossa, isso é uma frente de trabalho bem bacana, né? Sim, Porque realmente até o nosso tempo de passar numa esteira de mercado é diferente. É uma coisa que eu sinto muito, mas isso não tem nada a ver com a idade, não. Eu sempre senti muita falta de um. Eu prefiro sim, é o pagar que. mais caro com alguém que É. empacote minhas compras do que eu empacotar, A entendeu? questão, André, é que você sempre deve ter sido uma cliente, né, uma consumidora exigente. E, com o passar do tempo, nós ficamos mais exigentes ainda. É natural. Quando a gente E é fica velho, sobre a gente isso. fica mais preguiçoso, o cérebro da gente fica mais preguiçoso. Não, é porque nós gostamos, como eu disse para você, ele trabalha com previsibilidade. Previsibilidade. Né? Ah. Então, aquilo que vai trazer algum tipo de transtorno, a possibilidade, então a gente acaba meio que, sabe, Ele fica mais seletivo, colocando é isso? Meu mais cérebro fica seletivo, mais seletivo. não tenha dúvida. Não se Esse incomoda com processo de isso, seleção, não. Não vai para aqui, não. É. exatamente. Nossa, é um Né? desafio muito grande, né? Esse negócio de Desafio envelhecer é grande. muito. É. Porque, entende, existe um fator aí que vem lá desde os primórdios, quando na nossa ancestralidade, né, em que, quando eu me coloco numa zona de conforto, está tudo bem. Né? E, assim, tenho que sair para uma missão. Né? Se a gente pegar a nossa ancestralidade, que o homem da caverna, para ele fazer uma refeição, ele tinha que enfrentar lá animais ferozes, era sempre uma aventura. Então, nós temos a tendência a ficar na zona de conforto. Porque sair da minha zona de conforto pode impactar no desafio, num nível de estresse mais elevado. Então, essa é uma tendência natural do ser humano. É até natural,
mas a gente é de uma geração que a gente cansou muito para fazer um monte de coisa, até para falar no telefone. Você tinha que descer para comprar uma ficha, para botar, ficar na fila, esperar. Assim, essa geração que vem aí não passou nada do que a gente passou. E aí a Imagina. gente tem a resposta do que a gente chama de geração de ferro, né? Que está indo embora, né? Pois bota É, ferro e aí nisso. vem um outro Né? Bota tipo, né? ferro, porque Hoje não em é dia, só. facilidade, né? Hoje, a gente sabe, a facilidade. Agora eu estava pensando aqui, imagine o que que era a gente fazer pesquisa naquela Barça. Você ficava Sim, procurando aqueles. Né? Hoje o cara dá um clique e já veio o texto pronto. Dirigir era mais difícil, abrir a janela exato. era mais difícil. A gente levantava para. Cara, é Então, diferente. a gente falou lá no início que o corpo humano é uma máquina que precisa ser trabalhada, ela foi feita para trabalhar. Via de regra, atividade física, num primeiro momento, para a grande maioria das pessoas, não é uma atividade prazerosa. Eu consigo ter esse sentimento, essa recompensa que eu vou ter no prazer, no bem-estar que eu vou estar proporcionando para mim, no decorrer do tempo, a partir do momento que eu vou usufruindo daquilo. Não é assim mais ou menos que funciona? Então, Sim, assim, você vai é se muito sobre viciando isso. Exatamente. na Vou atividade. deixar a Marcela responder, porque eu não sou viciada nisso, não. Eu Não, tenho uma irmã aí eu no hoje Rio, pratico atividade todos os dias. eu tenho uma irmã aí no Rio que ela começou, que É. ela tá com 40 e 41 anos, né? Mas eu posso dizer para você que ela, sem medo de errar, ela pratica academia desde os 16. E a academia para ela é quase que uma religião, porque ela não Não, abre eu mão de todo gostaria dia. muito, mas eu tenho épocas assim, e para É, mim eu tenho muitas Não, desculpas para não. eu tenho uma vivência bem legal porque eu comecei a praticar direto depois dos 60 anos. sim, E hoje eu faço todos os dias, assim, de segunda a sexta, eu pratico uhum, atividade física. E realmente, bacana. assim, virou uma cachaça mesmo, não é mais uma obrigação, Uhum. né? Eu esperava que você me dissesse que meu cérebro vai ficar muito bom só trabalhando. Não, Não, não. A questão disso fica aí melhor é tudo fazendo conjunto. atividade física Exatamente. e Porque, assim, trabalhando. existe um envelhecimento do seu corpo, existe um envelhecimento cerebral, né? Ele vai sofrer tanto consequências físicas, né, como a própria diminuição da massa cerebral, que é comum que aconteça, embora ela não traga prejuízos, né, que sejam muito consideráveis. Não me É assusta importante a não, gente Luiz dizer Sérgio, isso, pelo amor de Deus. né? Então, assim, não há esse tipo de prejuízo significativo, né? É, então, é um processo que ele Ô, pode Luiz sim. Sérgio, fala que se ela não malhar a perna, ela vai ter uma diminuição e aí perda. Fala isso. Exatamente. Sobre isso aí, pronto, a gente pode falar isso aí, só pegar o gancho da Marcela. A atividade física, principalmente, que a gente tem na nossa panturrilha, né? Funciona como chamado nosso segundo coração, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Aham. Porque ele tem a capacidade de poder, através da atividade da nossa panturrilha, de poder jogar de novo, que a gente chama de sangue venoso, que é aquele rico em oxigênio, e o sangue arterial, que é o rico em oxigênio, e depois que ele cumpre esse papel em todo o nosso corpo, nosso sistema, ele tem a missão de voltar, que a gente chama de sangue venoso. Então a panturrilha tem esse dever de poder bombear esse sangue venoso, pobre em oxigênio, para poder voltar aquele processo novamente, tem essa necessidade. E aí, como é que ela cumpre bem esse papel? A partir do momento que eu consigo exercitar e manter essa musculatura em dia, já que ela tem uma função tão importante para manter o nosso sistema circulatório equilibrado. Né? Então, tão importante como a Marcela falou, é a atividade também, sobretudo, das nossas pernas aí. Isso, inclusive, o impacto de manter por longo tempo a nossa questão de mobilidade, a nossa funcionalidade, que é tão prezada hoje como um fator principal do quesito de envelhecimento saudável. Luiz Mas eu Sérgio, acho para a gente finalizar, eu queria que você falasse de pelo menos três mitos do envelhecimento que eu acho que as pessoas têm que tirar da cabeça Olha, para envelhecer melhor. é, os mitos aí a gente pode aí falar sobre vários, né? Mas É, os piores. os piores, vou pegar o mais generalista, os tá bom? mitos mais paralisantes Mais e paralisante. É, vamos lá. Muita gente fala assim, ah, não, querer limitar com a régua de que a partir de determinada idade eu não consigo fazer muitas coisas, né? Então o limitador já começa aí de uma forma bem genérica, e depois a gente pode ver outros mais específicos, né? Então,
deixar claro que o envelhecimento ele é um processo heterogêneo, né? Não há como definir assim, com 60 anos você vai estar assim, com 70 você já vai ter uma perda de determinado fator. Não há uma régua para isso. Né? O que existe, na verdade, é que o corpo ele responde, esse processo ele trabalha de uma forma mais lenta, a resposta do nosso organismo para um determinado número de situações, ele passa a ter uma resposta mais lenta, né? A própria questão da imunidade, o nosso organismo passa a responder de uma forma mais lenta, mas ele não deixa de existir, essa resposta. Né? Então, são fatores que vão deixar evidenciado de que existe uma perda, existe, mas existe também um elemento que pode ser trabalhado para que essa perda não possa ser tão célere e não ser ter um impacto de impossibilidade, Impossibilitante. exatamente, de executar. Essa é uma questão, né? E também existe um mito também, e a gente vai falar aqui com pessoas adultas, de que o idoso não tem mais, não pode namorar, não pode mais ter o desejo, né? Tudo isso aí é um mito, na verdade, né? A gente aprende Uhum. a lidar com novas realidades. É natural que o corpo muitas vezes não vai responder em determinados aspectos, mas isso também não existe régua para isso, né? Não é isso? Não existe uma régua que vai delimitar até onde eu posso e o que eu não posso, né? Eu estou incapaz ou eu estou capaz, né? Isso aí vai acontecer de uma forma muito heterogênea. Então é um mito também de que as pessoas muitas vezes por medo de pré-julgamento acabam cerceando essa liberdade que todo mundo tem que ter de poder decidir, de querer de repente se eu sou viúvo, se eu sou solteiro, se eu quero arrumar um namorado, uma namorada. Isso aí é um mito que tem que ser desmistificado. Aham. Então, muitas vezes você escuta uma piada, né? De mau gosto, você escuta, você às vezes não está mais em idade de ter determinadas coisas. Quem foi que disse? Muitas vezes eu posso me sentir apto, né? Eu não posso sentir a régua, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. No caso masculino, né? O homem tem um ciclo de produção de testosterona num período do dia, né? E aí o que acontece? Se eu sou uma pessoa que com determinada idade cumpro com o meu ciclo circadiano, ele tem um perfeito funcionamento, anda bem direitinho e eu consigo ter uma produção hormonal equilibrada, eu naturalmente eu não terei prejuízos tão cedo em função disso, né? Mas às vezes eu sou um jovem que perco noites de sono, tenho hábitos que não são saudáveis e eu posso ser extremamente prejudicado na minha Bebem. produção hormonal muito cedo. Então, entendam como isso aí pode ter um impacto, né, de acordo com minha qualidade de vida. Não é isso? Então, estou só dando um parâmetro aqui, dentro de uma realidade muito próxima nossa. Mais vale um velho saudável do que um jovenzinho. Perfeitamente. Exatamente. Né? Então, são lendas que são construídas, né, verdadeiras lendas, mitos, né, que são construídos com relação a isso. Né? E, assim, um dos mitos também, que vou puxar aqui também, é o terceiro, né, é com relação à saúde. Bom, é muito comum a pessoa falar assim, o idoso não sente sono? Sente menos um pouco. Outro, o idoso não sente sede, que é muito comum a gente ver, né, que o idoso não Ai, eu sente morro sede, de sede. ou bebe menos água. Vocês já ouviram falar Bebe isso? menos Não, água, bebe é. menos água, menos eu, que bebo muita água, mas Mas de É, uma maneira posso. geral, você É, acaba sentindo menos sede, assim, né? exatamente. Mas E aí não, existe, mas existe um mito de muita gente de que esse sintoma do idoso de não beber muita água, de não sentir muita sede, que isso é natural e por isso ele não precisa beber água. Tá certo? Tá certo? Então, isso, na verdade, é um mito. Na verdade, é que existe um sistema que vai regular meio que um termômetro. Ele funciona mais ou menos como uma linguagem bem simples, sem ser muito técnico, ele funciona mais ou menos como se fosse um termostato. Né? Então, esse termostato que regula. Lembra a geladeira que dispara quando o ambiente externo está muito quente? Não é assim? Ou que o ar quente entrou muito tempo nela, aí ela vai disparar, né? Isso para gelar. Então, esse sistema mais ou menos funciona como isso. Tanto é que isso vai permitir essas alterações. Por exemplo, no meu senso de sede, né? E significa que o fato de eu não estar com sede não significa que meu organismo não está demandando disso. Ele precisa sim de água, né? E ele vai refletir, inclusive, do ponto de vista da temperatura corporal, né? Que às vezes a pessoa, quando está com uma idade muito avançada, tem um corpinho um pouco mais frio, né? E aí o surgimento de febre, muitas vezes, que é um referencial de identificação de um possível quadro de infecção, não é assim? Teve febre, a gente já suspeita de alguma possível infecção. Isso, às vezes, Marcela ia falar logo infecção urinária. exatamente. Muitas vezes eu apresento como idoso, numa determinada faixa, um quadro infeccioso, mas necessariamente eu não vou apresentar um estado febril.
porque esse meu sistema regulatório de temperatura, ele trabalha de uma forma menos cadenciada, né? E às vezes o que acontece? Um pequeno grau de febre do idoso, que a gente vai julgar que é pouco, ou ele pode ser não apresentar, ou muitas vezes um pequeno sinal de febre, um pouco grau, a gente pode subestimar o prejuízo que isso pode estar trazendo. Conseguem entender Uhum. como tudo muda nessa faixa, né? Então, é uma lenda dizer que não sente sede, então não pode beber água. Às vezes eu vou sofrer com desidratação, vou ter tontura, mal-estar, gerar uma queda, e, Mas consequentemente, uma série aí de eu coisas. vou tirar onda com vocês, porque assim, eu bebo muita água, faço questão de beber água, e para mim, água, eu posso ser indisciplinada na academia, mas eu sou muito disciplinada no beber água. E Essa a garrafinha que me acompanha Ih, todo dia, o dia ó, me inteiro no ferrou trabalho. comigo. Eu tô sem É, nem garrafa Não, aqui. você vai à academia ótimo. todo dia. Eu não vou, mas eu bebo pelo menos uns 3 litros d'água. Marcela, então tá convocada a participar do time da garrafinha, viu? Vamos Hum. prometer. A André vai começar a fazer atividade física Não, vai começar regular. não, porque eu nunca parei. Eu dou paradas, mas eu É, nunca parei. Eu aí, pago ó. todo E mês. eu vou Não. começar a beber água o tempo todo. Ah, Você vai ter benefício, seu sangue vai ficar mais fino, né? Não vai ter você não vai estar com água é sangue bom grosso. para sangue? Sim, ele vai Lógico. deixar teu sangue mais fluido. Outra coisa que muita gente não sabe. Por exemplo, a minha mãe vivia reclamando de problema de articulação. Eu falei, tá bebendo água? Ela bebe um copo por dia. Eu falei, por isso, muitas vezes pode estar com problema na articulação. O líquido sinovial, ele precisa de abastecimento de água, teu corpo está hidratado, para que essa articulação não fique trabalhando ali, né, no limite. Então você precisa estar bem hidratado para sentindo dor no joelho direto. Eu falei, olha, um dos problemas pode ser esse, a má hidratação, a falta de hidratação. Então veja, Aí. a gente tem uma palestra para dar só para falar sobre isso aí, que agora não vai dar, Então mas assim, tá. a gente fala só sobre hidratação. Olha, agora eu fiquei muito feliz da vida, porque eu tô com André, então você faz a trilha por mim. trilha onde? Não, quero Aquela que eu fazer trilha falei. aqui, não. Não, não vou fazer trilha só se for de carro. De carro eu vou longe, meu Vai filho. longe. De carro e de avião eu vou longe. Bacana, Mas é isso isso é uma aí. questão de hábito mesmo. Água e Isso, atividade física é uma questão de disciplina. perfeitamente. Então, eu estou meio a meio, estamos meio a meio na disciplina. Bom, Luiz Show. Sérgio, queria muito agradecer em nome do nosso perfil do Vaidade, o fato de você ter dedicado seu tempo aqui nessa conversa com a gente, né? Eu acho que pode render frutos, né, da gente depois voltar a se falar em assuntos como água. Esteja sempre. O nosso canal está sempre aberto para você, para o que você Obrigado. quiser, assim, porque é o que a gente falou, a gente não é especialista, a gente só é velha. Então, É, assim, a gente começou o Vaidade em função disso. Vamos falar aham, da gente, do que os nossos sim. amigos sentem, de nossos sentimentos. Mas aqui a gente não nós somos jornalistas, a gente não é Sim. especialista em envelhecimento, nada. A gente está aprendendo Uhum. muito com o canal, com as pessoas. A gente queria muito agradecer o fato de você ter vindo aqui conversar com a gente, ter atendido tão prontamente, tão carinhosamente o nosso convite, tá bom? Tá. Eu posso agradecer também? Claro, Pode. pode, deve, Então, deve. eu queria agradecer demais aqui o convite que vocês fizeram, André e Marcela, tá? Eu quero dizer para vocês que eu só entro em projeto quando eu acredito na potencialidade daquilo, né? Porque eu também sou uma pessoa seletiva, faz parte desse processo que nós estamos vivenciando, né? Então, assim, quando eu vi o perfil de vocês, que eu passei a acompanhar também, eu falei, que coisa bacana, né? Esse tipo de vivência, o dia a dia, e vocês dizendo de uma forma muito natural, muito espontânea, a realidade de vocês, né? Encorajando outras pessoas a ter determinadas posturas. E eu, com a minha humilde contribuição, né? A gente é um aprendizado diário, eu não sou feliz, não sou, me contento somente em ter uma certificação acadêmica e achar que está tudo bem, né? A minha pesquisa ela é diária, né? A construção é diária, por isso que eu vou fazendo especialização, tudo na mesma linha, para poder cada vez mais entender e dar minha contribuição, né? Minha contribuição social e minha contribuição também como profissional, né? Para uma realidade social que só aumenta. Então, eu queria deixar os parabéns aqui para vocês pela essa iniciativa de Obrigada. vocês.
Eu quero muito poder contribuir com isso aí, realmente consolidar uma parceria que a gente possa estar aí falando a língua que as pessoas entendem, sem ser um técnico, né? Porque as pessoas comunicar bem não significa eu não falar bonito, é eu falar aquilo que todo mundo entende, que aquele público que eu estou direcionado a minha fala, ele entenda. E eu acho que essa questão, não adianta chegar aqui e falar muita coisa, não adianta, a gente tem que simplificar para que as pessoas comuns entendam. E eu Atingir acho que todo dentro desse mundo. contexto tem tudo a ver com o propósito de vocês. Que bom. Muito Tá obrigada, bom. então, Luiz Sérgio. Obrigada. A gente se esbarra com certeza Vamos nos novamente, tá falando. bom? Tá bom? Muito Muito obrigado. obrigada. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigadão. tchau.